arte e sentimento. Na experiência estética, a imaginação manifesta ainda o acordo entre natureza e sujeito, numa espécie de comunhão, cuja via de acesso é o sentimento. O sentimento acolhe o objeto, reunindo as potencialidades do eu numa imagem singular. É toda a nossa personalidade que está em jogo. E o sentimento despertado não é o sentimento de uma obra, mas de um mundo que se descortina em toda a sua profundidade, no momento que extraímos o objeto de seu contexto natural e o ligamos ao horizonte interior. Esse sentimento, portanto, não é emoção, é conhecimento construído. Essa frase é de Michel Dufresne. A diferença entre sentimento e emoção. Emoção refere-se à agitação física ou psicológica e é reservado para os níveis profundos de agitação, quando rompe com a estabilidade afetiva. O sentimento é a reação cognitiva de reconhecimento de certas estruturas do mundo, cujos critérios não são explicitados. É percepção das tensões expressas pelos aspectos estáticos e dinâmicos das coisas e dos fenômenos, como forma, tamanho, tonalidade e altura. Essas tensões são tão perceptíveis quanto o espaço ou a quantidade. Podemos então dizer que o sentimento esclarece o que motiva a emoção, na medida em que são essas tensões percebidas que causam a agitação psicológica. A emoção é uma resposta, é uma maneira de lidarmos com o sentimento. A alegria expressa pelo riso, por exemplo, é o modo pelo qual lidamos com o sentimento do cômico. O conhecimento trazido pelo sentimento é irrefletido e supõe certa disponibilidade para acolher o afetivo. É abertura para a empatia. Em outras palavras, é sentir como se estivéssemos no lugar do outro. É preciso lembrar que sempre podemos nos negar a essa disponibilidade, pois ela pressupõe certo engajamento no mundo, né? A finalidade não é pensá-lo nem agir sobre ele. É então somente senti-lo em sua profundidade. O sentimento, na sua função de conhecimento, alcança para além da aparência do objeto. A expressão, que é o poder de emitir signos e de exteriorizar uma interioridade, isso é, de manifestar o que é o objeto, que o objeto é para si. Mas essa expressão em arte ocorre sempre por intermédio de um meio específico. O artista, ele não escolhe seu meio. Vídeo, pintura, dança, fotografia, como um meio material externo e indiferente. As palavras, as cores, as linhas, as formas, os desenhos, os sons, não são somente meios materiais de produção, são condições do pensar artístico, momentos do processo de criação e parte integrante e constituinte de sua expressão. O projeto do artista condiciona o meio e o material, que, por sua vez, condicionam as técnicas e o estilo. Tudo isso reunido forma a linguagem da obra, sua marca inconfundível, seu significado sensível, em virtude dessa ligação indissolúvel entre significante e significado na obra de arte. Para Dufresne, o objeto estético é, em primeiro lugar, a apoteose do sentido, do sensível. E todo o seu sentido é dado pelo sensível. Então, a gente tem aí, por exemplo, essa imagem, né? Onde você percebe duas pessoas observando numa galeria contemporânea, né? Vários artistas com várias imagens. E um deles diz, aparentemente, o artista conseguiu o diploma em artes antes mesmo de se tornar aprendiz. O que demonstra que a pessoa que está vendo a obra de arte não compreende a obra de arte em si. Nem todos nós não sabemos compreender a obra de arte. Para compreender a obra de arte, a gente tem que estudar um pouquinho sobre o que é arte, para poder fazer essa análise. Por isso, a obra de arte não pode ser traduzida para outra língua.
Quando contamos um filme para alguém, ele perde a maior parte do seu significado, pois a sua forma sensível de imagem se desaparece. A obra de arte pode, quando muito, inspirar outra. E então teremos um filme baseado em um livro, uma música inspirada em um quadro. São obras diferentes. E a gente colocou muito na sala de aula a ideia da música, né? Como a música ela perpassa os nossos sentidos, impulsiona as nossas emoções, os nossos sentimentos e gera em nós pensamentos de criatividade, de novos pensamentos, de novas construções de pensamento. E quando eu peço para vocês fazerem o trabalho a partir daquilo que você pensa, do que você quer e deixar à vontade, é exatamente por isso. Quando você pega o objeto, que é a busca da felicidade, e pensa essa busca da felicidade para você, é você que vai sentir a forma que você vai demonstrar aquilo que você sente. Né? Se é pintando, se é desenhando, se é colocando um texto, se é colocando numa tela, se é colocando num papel, se é musicando um texto que você criou ou simplesmente pegando um instrumento e tocando algo. É você que dentro da sua construção vai produzir isso. Isso vai ser arte, vai ser a sua arte.